O icônico álbum The Razor's Edge foi importantíssimo na história da banda, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. As gravações foram feitas entre o fim de 1989 e início de 1990. Brian Johnson estava ocupado com o seu divórcio. Por isso, a letra das músicas foram escritas pelos irmãos Young. Para as gravações foram usados os estúdios Windmill Lane, em Dublin, Irlanda, e Little Mount Sound Studios, em Vancouver, Canadá. Razor's Edge foi lançado em 24 de setembro de 1990, com fontes indicando o dia 21. Foi a primeira e única contribuição de Chris Slade na banda. Nesse álbum, há excelentes músicas como Thunderstruck, Are You Ready?, Fire Your Guns, a faixa título The Razor's Edge e Money Talks. As outras músicas desse álbum são Mistress for Christmas, Rock Your Heart Out, Got You by the Balls, Shot of Love, Let's Make It, Goodbye and Good Riddance to Bad Luck e If You Dare. Esse álbum elevou o AC/DC em sua popularidade e vendas similares aos anos 70 e 80. O álbum foi mixado por Mark Fraser e produzido por Bruce Feinbar, conhecido por trabalhar com Bon Jovi e Aerosmith. Apesar de George Wong ter começado a trabalhar na produção, ele teve que se retirar no início devido a problemas pessoais. Com o lançamento de Razor's Edge, o AC/DC iniciou uma turnê mundial, possivelmente a mais divulgada que já haviam feito, iniciando em 2 de novembro de 1990 em Worcester, Estados Unidos. O sucesso da turnê foi impulsionado por músicas que agradavam ao público. Durante a turnê, milhares de Young Bucks, que são essas notas com a face de Angus, foram lançados na plateia durante a música Money Talks. Um desses shows aconteceu na ex-União Soviética, agora a Rússia. Inclusive, há uma lenda que conta que por um período extremamente curto de tempo, os Angus Bucks, jogados na multidão, tinham mais valor que o próprio rublo e foram realmente usados para transações monetárias. Isso devido à inflação na época. Em agosto de 1991, a banda foi headliner do evento Monsters of the Rock, em Donington. A turnê mundial The Razor's Edge terminou dia 16. Com um show em Auckland, Nova Zelândia. Nos bastidores, algo muito interessante aconteceu. O ex-baterista do AC/DC, Phil Rudd, teve um encontro amistoso e fez uma proposta, sem prazo definido, para voltar caso Chris Slade, o atual baterista, saísse da banda. Vários shows da turnê de Razor's Edge foram gravados para o álbum ao vivo de 1992 intitulado Live. Live foi produzido por Feinbar e é considerado um dos melhores álbuns ao vivo da década de 1990. AC/DC Live é o segundo álbum ao vivo da banda, lançado em 26 de outubro de 1992. Foram lançadas duas versões, uma contendo apenas um disco e a segunda uma edição dupla em LP e CD intitulado AC/DC Live 2 CDs Collector's Edition. AC/DC Live at Donington foi lançado simultaneamente.